E essa era a minha primeira meta, eu tinha que cumprir essa meta no dia. Muito útil, cara. muito Depois útil. que eu descobri esse aplicativo, explodiu assim minha cabeça, que maravilhoso que é. O meu diferencial. Foi o que me fez passar, eu tenho certeza, digo sem sombra de dúvida que foi isso. Quais foram as outras ferramentas que tu usou? Tu usou alguma plataforma, tipo Ferreto, Jubilu? Mas, tipo assim, em média, tu estudava quanto? Tipo Por assim, dia, por dia, fora da sala de aula? Galera, hoje eu trago pra vocês uma entrevista com o Vinícius. Ele acabou de ser primeiro lugar na Medicina US em ampla concorrência. Ele tá afiadíssimo, ele acabou de passar e, portanto, ele tem muitas dicas boas pra quem tá nesse mundo aí dos vestibulares. E se esse vídeo for útil pra você, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque tem muito vídeo bom chegando. Mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Me conta um pouquinho sobre a tua preparação, quem tu é, como tu chegou aqui, quando que tu decidiu fazer medicina. E tipo, aí a gente começa a partir daí, entendeu? pronto. Gente, prazer, meu nome é Vinícius Galvão, eu tenho 22 anos e vou fazer 23 nesse ano. E eu comecei minha preparação, cara, meu ensino médio terminou em 2018. E eu passei agora em 2024, então eu fiquei uns 5 anos aí de cursinho. Em 2018, eu tava na turma ITA, porque na época eu queria ITA. Olha que Eu engraçado, eu passei. também. Eu lembro de você, na verdade, da turma ITA, tempinho. Uhum. Aí eu era. Então, eu passei 3 anos tentando o ITA, até que na pandemia eu ainda até cheguei a fazer a prova ITA, mas eu já estava começando a mudar um pouquinho os planos, as minhas metas de vida, o que eu queria para minha vida. E Uhum. aí, em 2022, eu entrei no cursinho para tentar medicina. Aí eu passei 2 anos no cursinho para medicina e depois disso consegui passar agora, recentemente, na UES, em 2023, no final de 2023. Excelente, cara. E a US, assim, é uma prova extremamente difícil, né? Só 19 vagas aí da ampla, entendeu? Concorridíssimo, é bem difícil, principalmente agora que eles estão dificultando bastante a prova de física, não está vindo uma prova fácil, está vindo uma Uhum. prova muito, muito tradicional e bem difícil, Não sabia. mas que Mas dá assim, certo. tu aí saindo da turma aí, tá, né? A prova de física deve ter sido uma brisa pra ti. Cara, eu não vou dizer uma brisa, porque quando eu saí da turma ITA, obviamente eu tinha uma base muito boa em física, em química e em matemática. Tinha uma base muito boa, Uhum. porque eu fiquei 3 anos na turma ITA. Sim. Isso me ajudou demais. Uhum. Porém, quando eu saí de lá, né, e voltei para a turma para MED, eu não sabia mais história, não sabia mais biologia, não sabia mais geografia, não sabia mais Total. nada disso. Então eu passei o primeiro ano de cursinho na MED, eu passei praticamente estudando essas matérias que eu tinha lacunas extremamente gigantescas. Eu tinha Uhum. lacunas gigantescas. Uhum. E quem me ajudou muito nisso também foi a minha namorada, que agora é a minha veterana. A gente sempre estudava junto. Ela passou um semestre antes que eu, né, na UES. Uhum. E Caraca, eu ela não sempre me sabia ajudava até muito aí, nisso. vivendo e aprendendo. Descobri agora. É, pois é, ela vai ser a minha. Eu sou o bicho dela, no caso, agora. Uhum. Aí, e ela me ajudou muito a preencher essas lacunas, a gente estudava junto. E apesar de fato ter uma base boa em física, você não pode subestimar a prova. A prova ele continua muito difícil. Tem, Uhum. que, tem questões que eu só vi na tua. Tem uma questão agora que caiu, você precisava saber a fórmula. E a fórmula você só descobria por integral, entendeu? Então Caraca. não tinha como você deduzir. Você tinha que saber. Uhum. Porque no ensino médio a gente não aprende integral e derivada, e para chegar na fórmula tinha que ter essas ferramentas de ensino superior. E a Uhum. UES botou lá. Sabe ou não sabe? Tô Entendeu? entendendo. E foi uma questão até que eu errei, porque eu não lembrava da fórmula. E eu não sei integrar. Eu não sei. Saquei. Então, É, cara, me explica aí, quantas questões tu fez na primeira fase? E me explica como que foi, tipo assim, a tua preparação, assim, pra primeira fase. pronto. Então, eu fiz 82 questões das 85. E a minha preparação, Caraca. ela, come, ela começa em. Ela começou no início de 2023, antes de fazer a prova que eu passei. Uhum. No início de 2023, eu já montei meu cronograma de estudos, já montei o meu horário, era um horário de metas, todo dia eu tinha uma meta, por exemplo, para cada matéria, a primeira meta era meia hora de teoria e 1 hora de exercício, por exemplo, de história. Aí eu fazia a mesma coisa com matemática e física, até preencher o meu horário livre de estudo, que eu não Uhum. via aula.
o horário que eu não assistia aula, por exemplo. E essa era a minha primeira meta, eu tinha que cumprir essa meta do dia. Sobrou tempo, eu cumpri toda a meta com tempo de sobra, eu já partia para a segunda meta, que era a mesma coisa com matérias diferentes, tipo meia hora de teoria, uma hora de exercício. E isso me ajudou muito, bastante. E os exercícios eu pegava de uma apostila da UES que o próprio Ari de Sá disponibilizava, com questões da própria UES, antigas, e questões de outros vestibulares que têm uma cara parecida. E foi assim que eu fiz a primeira metade. Agora, na segunda metade, o grande diferencial... Eu não passei nessa primeira metade, eu fiz 70 questões da prova do meio do ano, 71 questões na primeira fase, 71 questões foi um pouquinho acima do corte, e agora, na segunda fase, o meu grande diferencial, eu estava um pouquinho mais focado para a Unicamp. E aí, eu peguei um serviço de mentoria da empresa LIP, não sei se pode dizer o nome? Pode. Pronto, da empresa LIP, que me ajudou muito, pelo menos. E como é que funcionava? Esse mentor, esse Felipe Minucelli, que foi o meu mentor, ele me passou um baralho do Anki, do aplicativo Anki. Tô ligado, eu uso muito, amor. É muito útil, cara. Depois que eu descobri esse aplicativo, explodiu assim minha cabeça de maravilhoso que é. E eu tô falando isso em toda live porque, cara, foi o meu diferencial. Foi o que me fez passar, eu tenho certeza, digo sem sombra de dúvida que foi isso. Porque o baralho que ele me ofereceu, que tá até disponível gratuitamente, ele tem 8.000 flashcards de todas as matérias. Qual foi o baralho? Qual foi o baralho? É um baralho da Unicamp, Não. Pronto, ele é para provas tradicionais no geral, tanto para a FUVEST quanto para a Unicamp. Tem coisas de geografia de São Paulo. O baralho eu adicionei algumas coisas de geografia do Ceará, que essa parte de geografia do Ceará não estava disponível, mas depois eu mando. Mas, enfim. E geografia do Ceará para a UES. E agora foi muito isso, me ajudou demais, porque, como eu disse, tem 8.000 flashcards, tipo, 3.000 deles são só de biologia, flashcard, tipo, cartão memória. Caraca. E ele pega aquele detalhe que a UES cobra demais, que a UES é uma prova de decoreba. Uma prova de decoreba. Então, a UES não é aquele negócio do Enem que você realmente interpreta. A UES não tem interpretação, a interpretação tá lá, entendeu? Você tem que saber ou não sabe. E esse baralho tem muitas dessas decorebas. Tem data em história, por exemplo, geografia. Eu tenho certeza que foi isso que me fez fazer essa pontuação na primeira fase. Até porque tinha questão de história, por exemplo, sobre a Guerra do Peloponeso, uma questão lá de história. Eu pegava lá, eu lia Guerra do Peloponeso, já lembrava do cartão que eu fiz algumas semanas antes no ano, que já marcava na hora, já marcava pro próximo. Entende? E é uma ferramenta extremamente útil e eu recomendo às pessoas realmente a pegarem esse baralho e usufruírem demais dele. Ele é muito útil mesmo. Qualquer coisa, depois tu manda o link que eu boto na descrição do vídeo. Pois beleza, então só deixando claro, mais ou menos de 2023 até agora, que a gente tá no começo de 2024, tu ficou estudando especificamente para o UES e Unicamp. Exatamente. Entendi. UES e Unicamp. Então a tua preparação foi muito mais, tipo, detalhista, digamos assim. Tradicional, muito mais tradicional. Eu até estudava um pouco para o Enem, mas ele era terceira opção, por exemplo. Entende? Eu fazia redação, fazia bastante redação, mas principalmente da UES e da Unicamp. Do Enem eu fazia só em termos de simulado, então eu fazia de 15 em 15 dias eu fazia uma redação do Enem. Eu fazia mais redação da UES e da Unicamp. Entendi. Então deixa eu te perguntar, de todas essas coisas que tu fez, o que é que tu achou que foi o teu maior diferencial, a coisa mais importante que tu fez na tua preparação? Foi o Anki? Com certeza, sem brincadeira nenhuma, porque o meu problema principal era justamente decorar esses detalhes. Eu achava muito difícil. Eu fazia uma questão, porque uma coisa é você aprender, como, por exemplo, matemática, você aprende o que aquela equação quer dizer, você não esquece mais. Quando você aprende, você não esquece. Mas não tem o que você aprender em saber uma data, em decorar um nome das plantas. Não tem o que você aprender, você tem que saber. E quando você pega e faz uma questão daquelas, você errando ou não, você corre o risco de você esquecer. E com o Anki, você está revisando constantemente. No aplicativo, o próprio algoritmo do aplicativo faz você revisar, sei lá, você faz aqui o flashcard, daqui a alguns dias ele vai aparecer de novo para você. Se você quiser, se você ficar tiver essa rotina de fazer o aplicativo. Isso me ajudava mais a já manter o conhecimento fresco aqui. Eu cheguei com a prova com conhecimento fresco. Me ajudou muito. Entendi. Isso aí me poupa muito
me poupa muito tempo de, tipo assim, de ficar te perguntando uma coisa que eu ia te perguntar. Porque é o seguinte, eu tô ligado que a UES é muito, muito decoreba. E aí quando eu tava me preparando pra fazer essa entrevista aqui contigo, eu tava pensando assim, caraca, uma das coisas que eu realmente tenho que perguntar pra ele é, como que tu fez pra decorar tanta coisa? Mas é tipo, é bem tranquilo de tu dar essa resposta. Ah, foi o Anki. Ponto final, tá aqui o carimbo, Cara, entendeu? é uma ferramenta maravilhosa para você decorar, cara. Uhum. Não tem nem o que eu dizer. Ainda mais porque antes eu já conhecia o aplicativo antes, mas eu não usava porque eu achava um saco ficar fazendo cartão de tudo que eu tinha que fazer. Tô Pô, entendendo. mas quando esse mentor me passou os cartões dele, que são 8, de verdade, gente, é cartão demais, é 8.000 cartões. Uhum. Eu nem acabei tudo, eu não acabei tudo. Eu cheguei até, acho que, eu não sei, acho que eu cheguei a fazer 5.000, 6.000 deles, é muito cartão, Tô entendeu? entendendo. E eu fazia ele religiosamente todo dia. E é Uhum. isso que me ajudou a decorar tanta coisa. Uhum. Às vezes tem algo que é algo tão esdrúxulo assim de você decorar, sobre biologia ou história, que você vê a primeira vez, nossa, mas você tenta ali decorar força, que você vai vendo diariamente, no início mesmo parecendo difícil, aquilo vai entrando na sua cabeça, Uhum. de uma hora ou outra, entende? Tô Isso, entendendo. cara, é fenomenal, me ajudou muito para decorar. Uhum. Agora, em física é diferente. Aí, física que realmente é o. Exercício, Não né? tem, não tem para onde correr. Você tem que pegar exercício. E os exercícios, eu não sei, pelo menos não sei qual é o seu cursinho. Não sei o cursinho que você que está assistindo aí faz, mas. Ou se você faz algum cursinho, se estuda só. Se você estuda só, você tem que procurar alguns livros, você tem que fazer a base, primeiramente. A base é essencial. Se Uhum. você não tiver uma base boa, O você não vai se dar conteúdo, bem, né? né? Hã? O conteúdo. Sim, você tem que ter uma base boa, uma base firme. Lembrando que você tem uma prova tradicional e a base ela é extremamente importante até para a prova. Vai te ajudar, inclusive, a fazer questões do Enem bem. Se você tiver uma base boa, você vai ter mais certeza de Sim. dar a questão que eliminar. Ou com Por certeza. exemplo, com certeza, em matemática, pô, se você tiver uma base boa em função do primeiro grau, em função do Uhum. segundo grau, você com certeza vai tirar aquelas questões de gráfico, de letra, assim, Uhum. né? E, e Eu ia até física, falar assim, você consegue. No Enem, você consegue fazer tranquilo 35 em matemática com a base. Só com a base. Entendeu? sim, Na minha com opinião. certeza. Tá ligado? Eu acho que se você tiver uma base boa, uma base bem feita mesmo, 35 você consegue acertar as fáceis com certeza. Algumas das médias também. As difíceis você já tem que ter mais aquele jogo de cintura na hora da É. prova, mas que é possível com a Uhum. base. Eu acredito que até com a base é possível. Sim. Então, tipo assim, tu falou da ferramenta do Anki. Quais foram as outras ferramentas que tu usou? Tu usou alguma plataforma, tipo Ferreto, Jubilu? Pronto. O Tu usou. Ferreto. Hum. Desculpa, Não, qual vai foi a lá. outra plataforma? Pronto, o Não. Ferreto eu usei bastante um ano antes, quando eu estava Uhum. fazendo a minha Quando base tava de. fazendo tua base. Porque Uhum. o Ferreto tem muito bom. Eu assistia várias aulas lá do Andy do Ferreto. Muitas mesmo. Eu passava o dia todo assistindo a aula do Andy. Uhum. Tô Porque entendendo. eu realmente não lembrava nada de biologia. Uhum. Então, o meu primeiro ano de curso médio foi só construindo a base dessas matérias que eu passei 3 anos sem ver. Que é Uhum. história, geografia, saber pelo menos o que acontece por cima. E aí no segundo ano foi a parte da decoreba, que eu decorava todos os pequenos detalhes. Tô Os entendendo. pequenos detalhes que foram que me ajudaram nessa aprovação. Uhum. Tô entendendo. Então, vamos fazer aqui um resuminho de tudo. Tu queria fazer a turma ITA, então, portanto, tu tinha uma base muito boa em matemática, física, química, só que tu era meio que deficiente em, assim, deficiente entre aspas, em biologia, história, geografia, linguagens, redação, eu Muito, imagino. Sim, redação Aliás, também. a redação do ITA ela é mais ou menos semelhante à redação da UES, ou eu tô enganado? Não, é bem diferente. É, É né? bem diferente. Tá. A redação do ITA é um negócio esquisito que, sinceramente, se tu tirar tu se lembra, né, João? Que Uhum. se tu tirar um. Se tu É, eu tirar um lembro, eu lembro que eu 7, só tirava nota meu ruim, Deus. entendeu? É, eu também, somos dois, então. Pois é. Mas às vezes se você tirar, por exemplo, se você tirar um 6 lá, tu já é foda, entendeu? Na Uhum. redação do ITA, na minha opinião. Tô Tem entendendo. gente passa com 5, entende? Gente passando com 5,5. Uhum. É foda. Pois é. Então tá. Aí tu passou um tempo fazendo essa tua base, pelo Ferreto, consumindo grandes quantidades de conteúdo. Tu também fazia aulas assim, sem ser pelo Ferreto? O do cursinho normal, assistia bastante aula do cursinho No Ari, do Ari né? de Sá. Uhum. Assistia essas aulas.
Eu só não assistia muitas de matemática, as de física e algumas de química eu até assistia. Porque, Compreensível, né, compreensível. mas as de história eu assistia tudinho, as de geografia eu também assistia, Uhum. as aulas do Fernandes, do Charles, de tudinho aí eu assistia. Excelente, eu gosto. E aí, ahn, aí tu fez essa tua base. Aí, no ano em que tu... no ano passado, no caso. No ano que tu ficou focado na Unicamp, na UES. O que é que tu fez em questões de aula? Assistiu menos? Eu imagino que tu ficou assim, mais nas questões. Como Cara, foi? é porque, como eu falei, eu já estava no meu quinto ano de cursinho. E Uhum. eu sempre fiz no Ari de Sá. Então, apesar de que eu mudei de turma média para turma aí, que é para turma aí, turma média, eu ainda. Eu ainda não tinha esse. Eu não tinha havia a necessidade de assistir todas as aulas. Eu achava Sim. que o meu tempo realmente era mais bem gasto estudando, mas eu não ficava, sei lá, eu não assistia as aulas e ia frescar, entende? Eu realmente eu chegava e tentava fazer o melhor do meu tempo. Eu não assistia as aulas de matemática, porque de fato eu achava que eu Sim. tinha segurança de que minha base era boa o suficiente e um aprofundamento também para fazer as questões do que eu queria. Eu Uhum. preferia estudar mais por mim mesmo do que as questões do cursinho, que era mais voltado para o Enem, sendo que o meu foco era Unicamp e US. Uhum. Se o seu foco de quem está assistindo é o Enem, que provavelmente é, pô, e você faz um cursinho assim, as aulas de matemática podem ser muito boas, mas no meu caso não era. Uhum. Aí eu não via sentido em assistir essas aulas, e eu preferia realmente fazer questões por mim mesmo. Eu assisti algumas aulas sim, outras aulas não. Dessas áreas que eu era mais deficiente, eu assistia, de fato, e das áreas que eu não era, eu estudava mais. Mas Justo. eu não parei de assistir aula. Eu Uhum. não parava assim, de assistir completamente a aula. Não tinha nenhum dia que, pô, esse dia eu não vou assistir nenhuma aula. Sim? Uhum. Tô entendendo. E aí, assim, eram 5 horas de aula por dia, mais ou menos, não é isso? E digamos, quanto tempo que tu acha que tu estudava, sendo, tipo assim, chutando pra menos. Mas, tipo assim, em média, tu estudava quanto? Por Tipo assim, dia. por dia, fora da sala de aula. Então, eu tenho até uma planilha aqui que eu calculo que até o Felipe me ajudou. Eu lembrava que quantas horas por dia eu Uhum. estudava. Eu tenho até que, eu não estou encontrando agora, depois eu procuro. Mas, Tranquilo. se eu não me engano, era entre umas 5 horas, no mínimo, por dia, assim, de estudo livre bem feito. Assim, Tô podendo entendendo. ser mais. Uhum. 5 horas era o mínimo. Porque às vezes eu ia para academia, tinha dia que eu não ia, entende? Aham. Tinha dia que eu ia treinar, aí o treino ocupava um pouquinho mais de tempo, Uhum. mas era em média 5 horas que eu passava tentando estudar focadamente. Isso aí Sensacional. o dia todo. Isso aí o dia todo. O dia todo, pois é. É porque assim, Tem muitas dia que vezes a chegava gente à noite. para. Muitas vezes a gente para e pensa assim, 5 horas. Não é tanta coisa assim. Mas aí você fica, tipo, porra, 24 horas. 8 horas dormindo, sobram 16. 2 horas de deslocamento, sobram 14. 5 horas e meia de aula, sobram, tipo assim, 8 e meia. Aí, tipo assim, E 5 horas, descanso 5 horas e também. Tem que meia. ter E descanso. tipo assim, um mínimo. Aí, tipo assim, 5 horas e meia estudando, sobram 3. Aí, tipo assim, uma hora e meia comendo, sobram, tipo, 1 hora e meia. E, tipo assim, 1 hora e meia é o teu lazer do dia inteiro. É, Tá ligado? Então, tipo. exatamente. Então, as pessoas têm que ser, tipo assim, realistas também. Porque eu já vi gente falando assim, não, quando eu passei em medicina, eu estudava 12 horas por dia. E eu ficava assim, velho, Estudou. talvez não. Entendeu? Porque você falar pra uma pessoa que tá estudando, assim, pra uma prova dessas, que você estuda 12 horas por dia pra passar, a pessoa fica desencorajada, mano. Entendeu? Demais. Imagina a pessoa que trabalha e estuda, cara. Como é que ela vai estudar 12 horas por dia? Não tem como. Total, Você total. fala, acho que a pessoa que fala isso está fazendo desserviço, realmente. Eu Pois digo, é. eu não estudava Mas é 12 porque horas às por vezes a dia. pessoa, tipo assim, a pessoa tá fazendo um desserviço, mas às vezes não é nem na maldade, entendeu? Às vezes é porque a pessoa Eu se entendo. ilude, tá ligado? A Eu pessoa fica entendo. tipo assim, não, eu estudava o dia inteiro, entendeu? Tipo, enfim. É, eu não estudava, eu estudava assim, o dia inteiro. Eu estava de manhã, de tarde, É, de noite, estava estudando, mas não era direto. Quando eu falo 5 horas, é tipo no total, entende? total. Isso aí era o mínimo, era o mínimo. As tinha dias que, pô, se você pegar o dia todo, eu estudava 8, eu diria que era o máximo. O Uhum. máximo mesmo, no dia que eu estava bem, Tô que eu ligado. consegui um bom estudo de manhã, um bom estudo. E estudar de maneira eficiente, entendeu? Não é estudar.
você se distraindo, assim. Teria você estudar, sentar, a bunda na cadeira e realmente fazer as questões de jeito rápido, de jeito eficiente, marcando o tempo. Isso sim é muito melhor do que você estudar 12 horas, Sim. por exemplo, escutando podcast sem prestar atenção. Tem gente que gosta, nada contra, mas, tipo assim, escutando alguma coisa que tá te distraindo, entende? Repetir a questão 10 vezes até ficar estressado e não querer mais saber, entende? Isso aí não é a maneira eficiente de estudar. A maneira eficiente de você estudar é você marcar o tempo, é você saber que questões são fáceis, difíceis para você pular, é você já treinar no dia da prova, sempre pensando no dia da prova que tiver. Tô ligado. Pra finalizar, mais ou menos, assim, eu queria te perguntar uma coisa. Tu estudava em bloco? Assim, tipo, eu vou fazer aqui, tipo assim, 30 minutos de tal coisa. E aí tu, tipo assim, tu dava uma leve pausa. É isso que tu tá dizendo? Pronto, eu até chegava a fazer isso, né? Mas porque algo que funcionou para mim. Eu era mais ou menos assim, era 25 minutos eu estudando focado, aí 5 minutos eu só abaixava a cabeça, dava um Método descanso Pomodoro, assim né? também. Que o povo chama, apesar de eu não acreditar muito 100% nele, mas é o que o Total. povo, é assim que o povo chama. E para mim funcionou. Tipo, eu fazia isso sem trabalhar nenhum. E eu não ficava, você ficava exatamente 25 minutos. Não, nunca era exatamente 25 minutos. Às vezes eu só esquecia e passava mais tempo. Às vezes eu sentia que eu tava mais focado e ficava 50 minutos direto lá e descansava 10. Às vezes eu nem fazia isso. Às vezes eu só estudava por 2 horas e descansava um descanso aí de 1 hora e voltava depois, entende? Então, era sempre nessa. Eu seguia a risca, mas. Eu não seguia a risca, entende? Eu não seguia a risca esse método. Sim. Era só para me dar um ponto de. Um jeito de estudar de maneira legal, entende? Isso funcionava para mim. Por exemplo, se eu tava 25 minutos e não tava no dia bom, pronto, eu fazia 25 minutos, eu descansava um pouquinho aqui, eu voltava. Quando eu tava no dia bom, eu fazia mais de 25 minutos direto estudando, entende? Então isso depende, varia diariamente. Mas que me ajudou até. Ajudou a ter uma base assim, de como estudar. Beleza. Quantos anos de prova passada tu fez? Tu lembra? Da UES? Da UES. Eu fiz até 2019. Até 2019, eu acho que tem que vale, nem foi tanto assim, né? Cara, é porque a banca mudou. A prova tá muito diferente, né? Se você pensar que são 2 provas do ano, foi bastante prova. Porque em 2019 são 2 provas no ano. Aí 2019 então até foram 2020... umas 8 provas, né? 8 provas. Foi umas 8 provas, até mais. E eu lembro que eu fazia questões da UES avulso, então eu pegava a questão lá da frente. Até porque a banca, ela mudou um pouquinho esse ano. Ela mudou nesse ano, de 2019 pra cá. Tem questões que, você não tem nem perigo, em física principalmente, não tem nem perigo de você encontrar de novo. Tô ligado. Então, às vezes, você tem que ter esse tato, o jeito mais... essa sensibilidade. O jeito mais... Acho que as provas mais eficientes são as mais recentes e é isso aí. As outras também são boas, assim, também são ótimas para você fazer, mas tem que tomar esse cuidado, sabendo que você vai conhecer a cara da prova, mas não em física. E física é muito importante. Eu estou batendo nessa tecla porque é o que derruba a galera e é o que sobe a nota da galera absurdamente. Tô entendendo. Preparação para a redação da UES, tu fez como? Cara, então, depois que eu passei na primeira fase, sobre que eu passei, pronto, eu fazia 1, 2 redações por dia. Entendi. E a redação da UES, ela não é como a redação do Enem. São 2 tipos, são vários gêneros textuais, né? Tipos textuais. Que você, por exemplo, são 2 propostas, um é sempre argumentativo e o segundo é sempre narrativo. Tipo, carta aberta ao presidente, por exemplo, argumentativo. Caraca. Narrativo, uma narração. Eles estão falando muito disso. Uma narração. E eu sempre fazia narração porque é só você não errar na gramática. Tô entendendo. Se você não errar na gramática, eu acabei de fazer narração aqui, e eu tô achando que essa história aqui parece que foi uma criança de 10 anos que escreveu, mas tá certa a gramática, ó, show. Tá de boa. Eu li os textos assim, teve um que foi, conta a história com seus avós, isso na UES. Pô, eu li assim meu texto e falei, nossa, isso aqui tá uma porcaria, essa história aqui que contei sem pé nem cabeça, mas a gramática tá tudo correta. Eu fechei essa redação da UES. Entendi. Não foi essa última, foi a penúltima. Entendi. No vestibular que eu não passei. Mas é isso aí. E eu recomendo muito a galera focar em narração, porque a argumentação tem muito margem para tirar. Tem muito mais margem para você perder ponto de textualidade, que é o que mais pega a galera. Tô entendendo. Saquei.
E erro de textualidade é, por exemplo, erro de textualidade é você usou o conectivo errado, você usou um mais, mas é um porém, você perde 2,5 pontos. Isso aí é muita coisa na UES. Pra nota que tem que ser estourando assim, lá no limiar mesmo. Tem que ser assim, bem 59 e 60, né, da redação. Porque, pra quem não sabe, a redação da UES vai até 60 pontos. Pronto, tem que ser, acho que até estourando pra tu ficar, tipo assim, na bordinha mesmo, 57,5. Aí tu perdendo 2,5 pontos de textualidade, tu já cai pra isso aí. Entendi. Então é muita coisa, você não pode perder ponto disso. E é isso aí, por isso que eu prefiro narração. E tranquilo. No início, você que provavelmente tá assistindo o vídeo treina mais Enem, e tá muito acostumado com a argumentação, não vou fazer narração, mas e no início realmente é difícil, mas quando você pega realmente a manha, você percebe que não é tão difícil assim, de verdade. Você faz a primeira, você vai se empacar, você vai achar chato, mas tu acaba a primeira, tu vai lá no teu corretor, seja o que for, e ele corrige os seus erros, tu já percebe que não é tão difícil assim. Aí já faz a próxima bem mais rápida, a próxima depois disso mais rápido ainda. Sim. E por isso que eu conseguia fazer 2, tinha disso que eu conseguia fazer 3, porque são 20 linhas, você tem que escrever o mínimo possível na UES. Você tem que ser bem sucinto, para você não dar margem para tirar ponto seu. Tô entendendo. Vinícius, agora por último, eu queria te perguntar o seguinte: como é que tu estudou especificamente História e Geografia do Ceará? Pronto, foi pelo Ferreto, é uma plataforma muito boa. Sim, tem agora. Eu não sabia. Tem agora com as aulas do Isaac, do Vale de História e do Fernandes em Geografia. É muito bom, mas eu tenho que dar aqui uma moral para as aulas do cursinho do Ari, que são maravilhosas. Com certeza, principalmente foi o Ferreto que me ajudou, mas o principal foi as aulas do cursinho do Ari. O professor Charles, ele falava as questões da prova. A questão da prova ele falou. Tô entendendo. A questão de que caiu de Geografia do Ceará. E de História do Ceará era pelo professor Carlos Davi ou o professor Isaac, às vezes ele dava o professor Sérgio Feitosa também dava uma... O Sérgio da filosofia, sei. Ele sabe muito de História do Ceará, formado na UES, então ele já é muito familiarizado. Então, pronto, as aulas de filosofia do Sérgio, assim, ele canta a prova todo dia no seu ouvido, não tem como. O cara, ele de verdade, ele fala a prova todo dia assim no seu ouvido, exatamente o que tem que estudar, é um negócio inacreditável. Tô entendendo. Pois beleza, Vinícius. Cara, eu tenho certeza absoluta que muita gente vai ter tirado desse vídeo dicas valiosas. E muita gente vai conseguir se desenvolver muito nos próprios estudos para a UES, graças a essas dicas que tu tá dando. Então eu só queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, João. Muito obrigado por me receber. Pois valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.